Jesus era Deus, que Jesus era o descendente de Davi. Crianças, sem ninguém ordenar, sem ninguém coordenar que aquele grupo se achegasse até Jesus. E eles começaram a proclamar. Nesse momento, os sacerdotes que estavam olhando toda aquela cena e tentando entender o que estava acontecendo, chegaram para Jesus e disseram assim: o que o senhor acha disso? Eles louvando aí, falando que tu é Deus, que tu é rei, te declarando hosanas. E agora Jesus diz assim: acaso não lestes que da boca das crianças e dos pequeninos se retira o perfeito louvor? Eu quero nesse momento pedir a participação de uma pessoa, de uma pessoinha. Traz o Felipe aqui para mim, por gentileza. O Felipe é o meu herdeiro de dívidas. Deus deu muita força, muito trabalho, muito dinheiro para ele pagar as dívidas do papai, que não cresceu. Mas o Felipe, vem cá, negão. O Felipe, ele é um objeto de estudo do papai. Tudo bem? O que está acontecendo? E aí o que acontece? Eu tento olhar para ele e entender o que de fato Jesus quis dizer quando da boca de crianças e pequeninos se retira o perfeito louvor. E quando eu olho para ele, eu percebo a pureza, eu percebo a dependência, eu percebo a simplicidade de como se conquista a felicidade em cada conquista, em cada ato, em cada coisa que ele aprende. E como o pai e a mãe é sempre o objeto de maior admiração, é quem ele busca para seguir os seus passos, é o caminho pelo qual ele segue. Deus coloca a gente na condição de crianças, pessoas que devem seguir a Deus para saber qual é o caminho a seguir. Você gostou de vir aqui, meu filho? Quem são essas pessoas bonitas? Hã? Pode pegar ele aqui. Eu tenho que devolver ele porque fica todo mundo assim. Oh. Aí vocês não prestam atenção no que eu estou falando. Presta atenção nele. Só presta atenção nele, pois é. É bonitinho. Vai lá. Muito obrigado, viu? Dá uma salva de palmas para ele. A pureza, a dependência. As crianças que olharam toda aquela cena de uma pessoa que chegou, que tirou os homens maus, que curou os doentes. E as crianças perceberam, ele é Deus. E se ele é Deus, nós devemos louvá-lo. E as crianças naturalmente foram até lá e louvaram a Jesus. E Jesus, em um outro momento, ele diz que quem não for como criança não entra no reino dos céus. E eu te pergunto, com 70 anos de idade é possível voltar a ser criança? Com 50 anos de idade é possível voltar a ser criança? E, afinal de contas, é possível eu e você voltar a ser criança? Eu fiz por um tempo um trabalho missionário no presídio de Anápolis. E ali eu vi muitas coisas. Mas um dia eu pude ver um pouquinho da essência do que Jesus falava a respeito de ser criança. Houve um dia em que eu precisava ganhar a atenção de mais presos. Lá nós fazíamos um trabalho em 2 pavilhões, quase 500 homens estavam ali. E em um belo dia, eu recebi a sugestão de uma pessoa, da minha esposa, dizendo assim: olha, por que você não faz algo diferente? Por que você não escreve uma carta para cada preso que
que está ali. E eu pensei, poxa, é difícil. E eu já estou lá pessoalmente, por que eu vou escrever? E então eu cheguei a um grupo de adultos e eu disse para eles assim, olha, eu preciso de cartas para alguns homens que estão feridos e que em algum momento foram usados pelo inimigo para roubar, para matar, mas que precisam ouvir a respeito de Deus, porque Jesus disse que nós pregamos a palavra dele, levando a quem precisa, inclusive a quem está cativo. E naquele grupo de adultos, alguns disseram assim, eu não vou perder o meu tempo. Outros disseram assim, eles não merecem. E outros disseram assim, eu vou escrever e te entrego, Diego, semana que vem. Passou-se 4 semanas e eu não recebi nenhuma carta. Então eu decidi fazer uma coisa. Eu fui a uma escola. Eu pedi ao diretor, falei assim, olha, eu precisava que as crianças escrevessem cartas a alguns presos. Seria possível? E ele falou, sim, gosto do desafio, eu vou conversar com os pais e vamos fazer isso. E para minha surpresa, os pais aceitaram, os professores compraram a ideia, e no prazo de 3 semanas o diretor me ligou e falou, Diego, vem cá e pegue as cartas. Eu pensei comigo, será prudente eu ler essas cartas para saber o conteúdo. Porque vai que as crianças estão metendo o pau ali, brigando com os presos, e eu vou entregar essas cartas e eu vou ser morto lá dentro, não sei nem porquê. Então, eu vou ler as cartas, ver se está na conformidade. E para minha surpresa, as palavras das crianças eram lindas. Havia crianças que escreviam assim, Senhor bandido, eu não sei se você matou, roubou ou estuprou, mas se você se arrependeu, Deus te ama. Outras cartas falavam assim, Senhor bandido, peço que ao sair daí, o Senhor não roube a minha casa. E que o Senhor procure uma igreja, porque Deus pode transformar a sua vida. Outros diziam assim, Senhor ladrão, se o Senhor está aí é porque merece. Ponto final. Mas fato é que era sinceridade, era a pureza das crianças. E eu peguei todas aquelas cartas e pensei assim, quer saber do negócio? Eu não vou tirar nenhuma, eu vou entregar todas assim. Chegado aquele sábado de manhã, fizemos o culto dos 2 pavilhões. Chamei a atenção de todos os presos e falei para eles assim, olha, eu tenho aqui algumas cartas que foram enviadas para vocês. Vocês podem vir retirar. E os presos vieram, cada um foi pegando uma carta. A cena que eu vi, eu digo para vocês que não existe dinheiro no mundo que pudesse me pagar para me dar tamanha satisfação. Eu estava no meio do pavilhão e eu dando um giro 360 graus. Eu vi aqueles presos com as cartas sentadas no chão. Alguns choravam, outros abraçavam a carta, outros liam o que estava escrito e saíam mostrando para outros presos, rindo e chorando, muita emoção entre eles. E eu percebi que essa pureza, essa simplicidade do qual Cristo exige dos verdadeiros adoradores está dentro de cada um de nós. Cada um de nós temos essa pureza, esse requisito que Cristo pede do verdadeiro adorador, sem malícia, sem buscar os seus próprios interesses, sem pensar em ganância. Aqueles homens
foram sim usados pelo inimigo. E eles seguiram os seus instintos carnais. Mas dentro deles ainda existem aquela criança que Cristo pede. Um ser humano capaz de se arrepender, de buscar o perdão de Deus, de tentar mudar e querer reconhecer que somente Deus é capaz de transformar a sua vida. É isso que Deus pede dos verdadeiros adoradores. O dia de Cristo nessa segunda-feira foi longo. Amanhã vai acontecer outra coisa. Amanhã um dos seus discípulos vai se reunir com alguns dos sacerdotes e vai negociar a morte de Jesus. Você não deixe de vir amanhã. Não deixe de vir. E olha, agora nós vamos ter uma mensagem especial. E enquanto você escuta essa canção, eu quero que você pare um pouquinho e fale com Deus. Eu quero que você pare um pouquinho de pensar nos seus projetos pessoais. Pare de pensar nos teus sonhos. Pare de pensar nos seus problemas. E por um momento, você faça a oração de uma criança. Você peça ao Papai do Céu que te dê uma boa noite. Que te guarde do inimigo. Que Ele possa abençoar, que amanhã seja um novo dia. E mais do que isso, que Ele perdoe os seus pecados.